Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade a mais uma lição do EBD e a gente está estudando uma revista que tem como título Gente como a Gente. E a gente fala sobre vários personagens da Bíblia, né? Pessoas que foram como eu e como você, que tiveram erros, mas que não por causa disso deixaram de serem pessoas usadas por Deus. E hoje nós vamos falar de uma pessoa muito especial, uma mulher, né, muito especial, muito usada por Deus. E inclusive ela é a expressão da graça de Deus, né? Ela foi uma mulher que realmente teve a vida transformada por Deus. E sim, essa pessoa mesmo que você está pensando, a gente vai falar hoje sobre a Raabe. E para começar essa lição, eu gostaria de ler com vocês lá em Josué 2, no versículo 1 e 2, que é a base da nossa lição de hoje. E fala assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, como a gente já leu aqui, né, Raabe era uma prostituta. E não por causa disso, né, não foi por causa disso que ela deixou de ser usada por Deus. Muito pelo contrário, Deus mudou a vida dela, né, e usou a sua vida, principalmente nesse momento que foi um momento crucial para o povo israelita. Mas antes de começar a falar propriamente da vida de Raabe, eu gostaria de falar com vocês sobre a graça de Deus, né? A graça de Deus, quando a gente fala, muita gente fala, né, sobre a graça de Deus e tudo mais, que a graça de Deus é maravilhosa, mas a gente não entra a fundo, né, sobre a graça de Deus e como realmente ela pode transformar uma vida. E a gente vai ver isso hoje através da história de Raabe. Mas a graça de Deus, ela é maravilhosa, né? Ela nos tira do pecado para um reino de luz, que é a maravilhosa luz de Deus. E é através dessa graça que a gente pode ter acesso a Deus e pode realmente experimentar o amor de Deus por nós. E essa graça, ela foi manifestada na vida de Raabe. Então, Deus, ele nos ama com amor eterno, né? E a gente vai ver aqui pela vida de Raabe o quanto que Deus, ele realmente amou essa mulher e não olhou para o externo, né? Para aquilo que ela fazia, mas olhou para o coração dela. E quanto Deus, ele nos enche, né, de uma vida de abundância, de uma verdadeira vida, né? Porque quando a gente vivia no pecado, a gente vivia morto. A palavra de Deus fala, nós vivíamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas pela graça de Deus, essa graça maravilhosa, nós fomos salvos. E Raabe é a expressão dessa graça de Deus, né? E a gente vai ver aqui, com o passar dessa lição, um pouquinho mais da vida de Raabe, que foi gente como a gente. Então, a primeira coisa a ser destacada aqui é que Raabe, que Deus, na verdade, não olhou para o exterior, né, da vida de Raabe, ele não olhou para o que ela fazia, porque se ele fosse olhar, né, como talvez os fariseus da época, aquelas pessoas, ele ia olhar para aquilo que ela fazia, que ela era uma prostituta, né, uma mulher que vivia em pecado. Mas ele não se preocupou com isso, né, e ele usou a vida dela mesmo assim. Ele olhou para o que estava no coração, no interior dela. E essa é a grande diferença entre nós e Deus, né? Deus, ele olha o interno, e nós muitas vezes olhamos o externo, né? Aquilo que se pode ver. E foi por conta dessa característica, né, que Deus tem, que ele realmente usou a vida de Raabe. Ele não olhou para o que ela era, mas olhou para aquilo que estava no coração dela, e ela realmente expressou e demonstrou ser alguém que tinha o entendimento da graça de Deus, da soberania de Deus, e realmente se colocou à disposição. E é isso que Deus busca, né? Deus busca o nosso interior e não apenas aquilo que a gente demonstra ser. Então aí eu já deixo um recado para você que está me ouvindo, que é o seguinte: não adianta você demonstrar ser alguém que adora se no seu coração você não está adorando a Deus de verdade. Porque Deus, ele não olha para o exterior, ele não olha para a sua aparência, ele não olha para a forma como você canta, ele olha para de dentro, para o seu coração. Se de fato no seu coração você está adorando realmente a ele ou não. Então, Raabe, ela foi uma mulher que decidiu, né, apesar de todas as circunstâncias ali,
receber aqueles homens em casa, né, e guardar ali a vida daqueles espias israelitas, porque ela entendia, ela conhecia a soberania de Deus. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da vida de Raabe e entender, né, como que foi realmente essa transformação que ela viveu pela graça de nosso Senhor. Quando a gente vai ler lá em Josué capítulo 2, a gente encontra alguns dados, algumas informações sobre a vida de Raabe. E a gente tem aqui algumas informações. A primeira informação, que está lá no versículo 1, é que ela era uma prostituta, né? Uma meretriz. Isso já está lá, claro, assim como a gente leu aqui. No versículo 15 diz que ela morava sobre o muro da cidade. No versículo 9, 10, diz que ela conhecia os feitos do Senhor. Olha só que interessante. E no versículo 11, diz que ela reconhecia a soberania de Deus. Olha só, como que Deus, ele vê o interior. Ele sabia que ela reconhecia a sua soberania e que ela conhecia os feitos do Senhor, apesar dela ser uma prostituta. E no versículo 12 e 13, diz que ela amava a sua família. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte: talvez eu e você, nós olhássemos apenas para o primeiro item daqui, o que eu falei, né? Olhássemos para, tipo, é uma prostituta, essa mulher não vale muita coisa, ela não tem como ajudar, talvez, aqueles homens, os espiãos naquela época. E ele poderia falar assim, ela não serve para isso, né? E muito provavelmente, né, se a gente vivesse naquela época, a gente poderia até condená-la à morte. Mas olha só como a graça de Deus, ela é realmente maravilhosa, né? Deus, apesar de tudo, usou a vida de Raabe naquele momento, né, para esconder os espias, aqueles espias, né, espiãos da época, e realmente guardar a vida daqueles homens ali, correndo até risco de vida, tanto ela quanto a sua família, porque ela realmente era de outro povo, e ela decidiu seguir aquilo, porque ela conhecia os feitos do Senhor. E aí é que é a diferença, né? Deus usa a vida de Raabe nesse momento, não porque ele olhou para o exterior, para o que ela era, que ela era uma prostituta, mas olhou para aquilo que estava no coração dela. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né, para esse dado. Quantas vezes nós, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, a gente olha para alguém e fala assim, essa pessoa não vale nada porque essa pessoa fez isso, porque essa pessoa vive de tal forma, tá em pecado e tudo mais. A gente taxa as pessoas, muitas vezes, e esquecemos que nós somos pecadores e que nós somos salvos pela graça de Deus, né? E que a gente tem que tratar os outros com amor e não julgar, que realmente foi um mandamento, né, de Deus. Não julgueis o nosso próximo, mas realmente agir com amor. E quantas das vezes no nosso dia a dia, com alguém do nosso trabalho, da nossa faculdade, da escola que a gente estuda, né, do lugar que a gente tá, a gente age com julgamento sobre o outro, né? Muitas vezes até dentro da própria igreja, a gente olha pra fulano de tal e fala assim, nossa, aquela pessoa tá aqui na igreja, tá fazendo tal coisa, mas ela nem merecia. E nós realmente merecíamos a graça de Deus? Nós realmente merecíamos sermos salvos, sermos chamados de filhos e filhas de Deus? Então fica aí essa pergunta para você pensar e refletir naquilo que você tem feito, né, enquanto julgado o outro, o seu próximo. Porque enquanto a gente olha para o exterior, Deus olha para o interior, ele olha para o nosso coração. E não adianta a gente estar na igreja, a gente estar vivendo uma vida de fachada, sendo que no nosso coração a gente não vive aquilo, né, de verdade. Então, a diferença muitas vezes entre nós e Raabe é que a gente não tem vivido de aparência. Perdão, a gente tem vivido de aparência, né? Enquanto Raabe, ela dentro do coração dela, ela entendia os feitos do Senhor, ela conhecia os feitos do Senhor. Então essa é a grande diferença também entre nós e Deus. Deus, ele olha para o que está dentro do nosso coração. Ele olhou para Raabe, não porque ele não olhou o primeiro item da lista, né? Porque ela era uma prostituta. Ele olhou talvez para os outros itens, né? Que ela reconhecia a soberania de Deus, que ela conhecia os feitos do Senhor. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês, né? Uma pergunta retórica. Vocês têm condenado alguém com base no exterior dessa pessoa ou não? Né? Isso serve pra gente pensar. A gente tem julgado alguém com base no que essa pessoa demonstra ser,
porque a gente não tem como conhecer o coração, né, dessa pessoa, apenas Deus. Então, por isso que a gente não tem direito nenhum de julgar as pessoas, somente Deus pode julgar. Então, a segunda característica de Raabe, que é apontada aqui, é que ela tinha uma fé, ela era uma mulher de fé, né? Lá em Abacuque 11:31 fala assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então ela acolheu, ela demonstrou a sua fé, né? Logo lá no início ele fala pela fé. Raabe, ela foi uma mulher que demonstrou a sua fé em Deus, apesar dela viver, né, numa sociedade pagã, numa sociedade que não entendia os feitos do Senhor, mas ela já ouvia, né, os feitos, talvez como que Deus tirou o povo dele do Egito, ela ouvia as histórias e ela ficava maravilhada com isso e guardava aquilo no seu coração, e aquela fé foi aumentando com o passar do tempo. Então, quando ela aceitou receber aqueles 2 homens na casa dela, ela sabia que ela corria risco de morte por traição, né, trair seu próprio povo, mas mesmo assim ela tinha a fé em Deus acima de tudo e ela não teve medo. Talvez até poderia ter medo, mas ela não se deixou levar por esse medo, né? Então ela acolheu aqueles homens ali e realmente mostrou a fé em Deus que ela tinha, né, no seu coração. E aqui é interessante a gente chamar a atenção para o seguinte: Raabe, ela foi uma mulher de fé, mas apesar dela ter a fé em seu coração, ela mostrou a fé dela em atitudes, né? Então foi uma fé que gerou atitude. Ela não falou assim: eu apenas acredito, beleza, de boa aqui, mas se eu precisar realmente me posicionar, eu vou aqui me esquiar. Essa fé não serve pra mim nesse momento em que eu preciso me posicionar. E aí eu faço uma pergunta pra vocês, jovens, meninos, meninas, filhos de Deus. Em algum momento da sua vida você tem demonstrado fé em atitudes? Né? Por exemplo, lá na minha faculdade, falaram isso de um crente, do cristão. E eu tenho que me posicionar, eu tenho que gerar uma atitude através da minha fé, mas eu não faço isso. Então chegou a hora de você se posicionar muitas vezes, né? Deus, ele tá te chamando para isso também. Quem tem fé precisa também mostrar essa fé com atitudes. Não que realmente a gente seja salvo somente pelas nossas atitudes, não é isso. Mas a nossa fé, ela também produz atitudes, como a de Raabe. Ela demonstrou que ela tinha fé a partir do momento em que ela decidiu, né, acolher aqueles homens ali na casa dela e assumir mesmo o risco de vida, de poder até ser assassinada, né, por causa daqueles homens, por causa da fé que ela tinha em Deus. E aqui é algo que tem que chamar a atenção para nós enquanto cristãos, que é o seguinte, né, nós, enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, servos de Deus, a gente realmente tem demonstrado a nossa fé em atitudes, a gente tem nos posicionado, a gente tem gerado atitudes de fé, né? E aí eu faço mais uma pergunta para vocês pensarem nesse tempo, né? Qual tem sido a sua posição de fé? Igual eu falei, talvez no seu trabalho você precise se posicionar, talvez na sua escola, na sua faculdade, eu não sei, talvez até mesmo na sua família você precise se posicionar, mas você não tem se posicionado como deveria, né? Em defesa da sua fé. E qual tem sido a nossa posição, né? Pela fé ou em defesa da nossa fé? A gente realmente tem demonstrado essa fé com atitudes ou não? Então, a nossa fé, ela precisa gerar atitudes, né? Atitudes realmente que demonstram a nossa fé em Deus. E com isso também, Raabe, ela recebeu uma recompensa por sua fé. Lá em Josué 22 diz o seguinte, 6:22 diz o seguinte: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então, o que mais me chama a atenção aqui é que Raabe, com certeza ela não deve ter feito, né, essa atitude de fé, de realmente receber aqueles homens lá na casa dela, simplesmente para ser salva, né, daquela destruição que viria
sobre Jericó. Mas ela realmente teve uma recompensa pela atitude que ela fez, né? Pela sua fé, pela fé de realmente falar assim, não, eu vou receber esses homens aqui, independente do que aconteça. E ela recebeu a recompensa, que foi realmente, né, ser salva, ser resgatada daquela destruição que viria a acontecer em Jericó. Viria não, né? Veio a acontecer em Jericó. E o que nos chama a atenção aqui é realmente a fé que Raabe tinha, né, de obedecer realmente a Deus, independente de que se ela receberia recompensa ou não. Mas aqueles dois homens prometeram a ela, né, e no final do versículo fala como lhe jurastes, então foi o juramento que eles fizeram, e eles foram leais a ela, né, eles chegaram lá e realmente salvaram ela, resgataram ela e toda a sua família, e isso me chama bastante atenção. Isso me chama bastante atenção porque além da gente aprender a viver pela fé, né, como Raabe viveu e ela demonstrou isso na sua atitude, a gente também precisa ser leais, né? Nós precisamos ser leais, a gente precisa aprender a viver uma vida de fé e uma vida de lealdade, porque não adianta eu falar que sou cristão, prometer algo e não cumprir. E Raabe, ela realmente foi alguém que experimentou isso, né? Ela foi leal àquela decisão dela. Ela falou que ia esconder os homens e ela realmente não chegou na hora, ela falou assim, eu vou mostrar aqui eles, vou falar que eles estão aqui, porque se der algum ruim, pelo menos eu tô salva, né? Não vai ter nada comigo. Mas ela realmente cumpriu com a palavra dela e ela recebeu a recompensa em relação àquilo, né? Ela realmente foi salva daquela destruição, então os espias, eles também cumpriram com lealdade ali naquele momento, né? Tanto eles como Josué. E isso me chamou bastante atenção e eu gostaria de trazer isso para vocês, que é o seguinte, muitas vezes falta lealdade na nossa maneira de viver, né? A gente, enquanto cristãos, a gente não tem realmente sido leais uns aos outros, aos nossos colegas de trabalho, às pessoas que estão com a gente, às vezes a nossa própria família, às vezes na nossa própria igreja a gente não tem sido leais uns com os outros, nós não temos sido leais uns com os outros. E isso deveria ser uma marca, né, do cristão também. E a gente precisa cumprir com a nossa palavra, né? Enquanto jovens, enquanto cristãos, a gente precisa cumprir com a nossa palavra. Prometeu, faz, porque a gente teve um exemplo disso, né? Porque Josué prometeu que salvaria, que não deixaria que ela morresse, nem a família dela, e também cumpriu, né? Isso me lembra algumas atitudes que a gente faz, às vezes na emoção, né? De chegar lá na frente e falar que a gente vai se comprometer com algum projeto missionário, que a gente, né, início de ano, por exemplo, agora a gente está finalizando o ano, a gente vai ter um novo ano, em 2021. A gente faz uma lista imensa, a gente promete tanta coisa aos nossos pais, aos nossos amigos, até mesmo para Deus a gente promete que vai orar mais, que vai ler mais a Bíblia. Mas a gente não faz isso, né? No nosso dia a dia a gente não tem sido realmente leal àquela palavra que a gente prometeu, aquilo que a gente prometeu a gente esquece. E falta de nós essa lealdade para cumprir aquilo que a gente prometeu, né? Não porque Deus ele fica esperando que a gente cumpra tal coisa e tudo mais, mas porque a gente realmente precisa criar em nós esse hábito, né, de realmente cumprir aquilo que a gente tem prometido, não só para Deus, mas para as outras pessoas também. Então, imagina só se Josué tivesse esquecido de salvar, de resgatar a família de Raabe, como que teria sido a história dela, né? Seria tão triste, talvez ela morreria e não pudesse viver realmente a graça de Deus na vida dela. E teve uma frase que me chamou bastante atenção, que foi a seguinte: a fé nos leva a ter compromissos e o amor nos faz cumpri-los. Então a fé e o amor, elas precisam andar juntos, né, para que a gente possa realmente viver uma vida de fé, mas uma vida que cumpre, né, os nossos compromissos. E já finalizando essa lição de hoje, e para falar mais um pouquinho sobre a vida de Raabe e a infinita graça de Deus, né? Desde o início a gente tem falado sobre a graça de Deus e como a graça de Deus ela foi manifestada na vida de Raabe. Lá em Mateus 1:5 fala o seguinte: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e no versículo 16 fala o seguinte:
E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Se a gente for ler Mateus 1, a gente vai ter a descendência, né, de Jesus, né? A descendência pela qual veio Jesus, e nela vai estar Raabe. Então foi por meio de Raabe que veio a vir para a terra o Cristo, né? Nosso Cristo que morreu por nós e que nos salvou, derramou seu sangue por nós. Então é tão lindo ver realmente a graça de Deus na vida de Raabe, quanto que teve essa transformação de uma mulher que foi prostituta para uma mulher que se tornou uma mãe de família, que deu à luz a filhos, né? E que por meio desse filho, da vida dela, realmente o nosso Cristo veio ao mundo. E é realmente pra gente pensar quanto que Deus ele é maravilhoso, ele é grandioso, né? Com as nossas vidas, ele nos salvou do pecado. Ah, mas eu já nasci numa família cristã, ok. Mas mesmo assim, ele te salvou. Em algum momento da sua vida, ele te chamou, ele te despertou. E ele quer usar a sua vida e a minha, ele quer usar a nossa fé. Ele quer que a gente demonstre a nossa fé, que a gente se posicione, que a gente creia nessa fé e que realmente a gente possa receber as recompensas. Então, assim como foi na vida de Raabe, Deus ele quer fazer na nossa vida, né? Ele quer usar a nossa vida, ele quer que a nossa vida seja a expressão da graça de Deus, sabe? Raabe, ela realmente deixou de ser uma prostituta, passou a ser uma mulher de família, passou a ser uma mulher que realmente, né, como a gente viu aqui, ela trouxe, a partir da linhagem dela, veio a nascer Cristo. E isso é muito lindo porque Deus ele quer usar a nossa vida. Raabe foi diferente de nós? Não. Ela foi gente, como eu, como você. Ela teve pecado, ela pecou, né? Mas Deus usou a vida dela e Deus ele quer usar a minha vida e a sua. Basta a gente se colocar à disposição. Basta a gente realmente ter o nosso coração a fé em Deus e entender que a soberania de Deus ela é perfeita, que a vontade de Deus ela é perfeita, porque Deus ele não está preocupado com aquilo que você está fazendo na igreja, aquilo que você está fazendo em tal ministério. Isso é muito legal, isso é muito importante, mas Deus ele está preocupado com o seu coração. Deus está preocupado com como que você está adorando a Ele, como que você está se prostrando a Ele. Porque imagina só se Deus chegasse e falasse assim, eu não vou usar a vida de Raabe porque ela é uma prostituta. E não olhasse o coração dela, né? Não visse a fé que ela realmente tem. Então, Deus está preocupado com o seu coração, com aquilo que você realmente tem desejado, com aquilo que você tem pensado. E não apenas aquilo que você tem demonstrado fazer, né? Porque as pessoas, elas olham o que tá por fora, mas Deus, ele olha porque tá por dentro. E a partir disso que ele quer usar a sua vida, que ele quer demonstrar a graça dele na sua vida, através da sua vida. E para concluir, o amor de Deus, ele nos constrange e ele nos faz pensar o quanto nós somos preconceituosos às vezes e como os nossos preconceitos eles nos têm impedido de realmente vivenciar a perfeita e maravilhosa graça de Deus, né? Então, para a gente finalizar, Raabe, ela nos ensina várias coisas, né? A primeira coisa que a vida dela nos ensina é que a gente não pode olhar para o outro apenas pelo exterior, porque a gente não conhece o coração dessa pessoa, apenas Deus conhece. A gente não precisa julgar ninguém, a gente não tem esse direito, mas a gente tem que amar essa pessoa. E a segunda coisa que a vida de Raabe nos ensina é que pela fé a gente pode fazer muita coisa, né? Pela fé de Raabe, ela realmente salvou um povo, né, que foi o povo hebreu, e também salvou a sua vida, a sua família, e essa fé ela traz recompensas, né? Não, a gente não vai fazer tal coisa por recompensa, mas Deus ele realmente nos abençoa. E Deus ele quer usar a nossa vida, basta a gente se colocar à disposição e também basta a gente realmente ser aquilo de verdade, não apenas parecer que somos, né? Mas sim, de fato, sermos, né? E essa é a lição de hoje, que você possa refletir sobre isso nesse ano que está finalizando, 2020 para 2021, e que realmente você possa pensar que Raabe, ela foi gente como a gente, foi usada por Deus, né? Então que Deus abençoe sua vida.